Ele encontrou na natureza práticas esportivas que proporcionam sensações de prazer. Viu nas escaladas e trekking de montanha uma maneira de realização pessoal. Cenários se misturam com habilidade e controle durante todo o percurso. E, ao final, uma sensação inexplicável de dever cumprido. O nosso convidado de hoje é aventureiro. Já viajou por mais de 5 continentes e explorou diversos lugares, inclusive a Antártica. O Opinião Livre de hoje conversa com o empresário Andrea Guasti. Muito prazer em receber. Primeiro por ser um empresário, um grande empresário, e também por um aventureiro que consegue colocar, né? Porque às vezes a gente tem uma aventura, a gente faz uma aventura ou curte alguma coisa, mas não testemunha como você fez. Olha só que livros lindos que o Andrea está trazendo para a gente. Esse aqui é escalada, trekking de alta montanha, ele já vai falar. E aqui... Des Moines Point Expedition, que é sobre uma viagem de 3 semanas para a Antártica com alguns amigos. Foi muito, muito interessante. Muito bem. Andrea, vamos lá. Você como empresário, quando que você começou a praticar? Porque assim, não é uma coisa qualquer, não é dar uma corridinha lá fora. Você, para desestressar, vamos dizer assim, fazer uma escalada, um trekking de alta montanha, isso é um grande preparo que precisa, né? Eu diria que foi um pouco num crescente. Na verdade, desde adolescente eu sempre organizei, vamos dizer, os amigos, fazer alguns passeios e coisas assim. E pouco a pouco você vai fazendo a Serra, o Patina, a Chapada Diamantina, vai gostando. Aumentando o desafio, né? E aí as variáveis aumentam e você vai num crescente aumentando o desafio até você começar a entrar em ar rarefeito, essa parte que realmente exige um preparo muito maior. Qual que é a diferença entre escalada e trekking? Basicamente o trekking é um passeio onde você vai subindo e não tem nada de mais complicado que não seja realmente a adaptação do corpo para a parte acima dos 3.000 metros, quando você começa a ter o ar rarefeito. A escalada já é um pouco mais complexa, porque você precisa, se for na neve ou no gelo, de bota dupla, grampão, polainas. Toda a roupa vai te pesar uns 15 quilos a mais no corpo para poder carregar. E quando é bem acima dos 5.000 metros, você faz assim alguma coisa como 250 metros por hora para conseguir chegar num determinado cume. E aí você precisa de corda e é mais difícil. Aonde você faz? Esse livro que você montou aqui, você documentou, né? Várias viagens ou uma viagem só? Como é que foi? Não, ele está dividido basicamente em 3. A ideia é que qualquer pessoa normal pode fazer isso. Quer dizer, o que eu chamo de pessoa normal... Não precisa ter muito preparo. Não, é aí que está. Tem o contraponto do preparo, mas se você trabalha 8, 10 horas por dia, não tem por que não fazer. Você faz uma academia durante a semana, no fim de semana você acaba fazendo passeios, tanto na praia quanto em montanha, para se preparar. Pode demorar 8 meses, 10 meses para você estar, vamos dizer, com a saúde pronta. Tem toda uma parte de dicas que normalmente... Tem planejamento? Tem. Tá. Você tem planejamento de para onde você vai em relação Não, nós estamos falando de preparo. Tá, então... Daqui a um ano eu quero fazer uma escalada ou um trekking. Mas aí você tem que saber onde é. Por quê? Porque aí depende também das temperaturas, o tipo de roupa que você vai levar, o tipo de sleep bag. Quando está tudo muito quente, pode estar 1 grau de temperatura dentro da barraca, então você vai dormir 2 semanas no chão. Então, tudo isso você tem que saber o que você tem que comprar também para se preparar e saber usar. Porque não adianta você ter um GPS fantástico que depois você não sabe como operar. Claro. Então, 1/3 do livro, vamos dizer, dá algumas informações que dificilmente você consegue juntar todas em um lugar só, que é realmente de como funciona, né? E o que você tem que fazer. O segundo terço do livro é sobre o Elbrus. Nós fizemos uma escalada no cume mais alto da Europa, que é no Cáucaso, no sul da Rússia. Nossa, que frio que deve ser. É muito frio, você tem que ir de bota dupla para o banheiro, que é fora, e lá está menos 17, mas é um prazer enorme, porque tem mais variáveis, onde entra também a língua, entra a comida, que é mais difícil.
E o terceiro bloco do livro fala um pouco da primeira base do Everest. Nós fizemos com uma empresa brasileira super profissional, com 15 brasileiros. Então, você vê o espírito brasileiro, que é muito diferente daqueles dos alemães, dos americanos, que são super sérios, super enquadrados. Então, você está de férias, você está fazendo uma coisa gostosa. Quer dizer, o brasileiro curte diferente. Quer dizer, curte. Qualquer um pode escalar, mas quando junta brasileiro é diferente. É muito diferente, é muito gostoso, sai muitas brincadeiras, mas ao mesmo tempo a gente vai fazendo Aí é a foto coisa... do Everest. Pronto é isso? Não, isso é uma montanha que fica no caminho para a primeira base do Everest, e você está com cumes aí de 6, 7, 8 mil metros de altitude, e como paisagem ao lado da tua viagem o tempo inteiro. Que maravilhoso. Então é muito bonito. Mas geralmente, então, você nunca faz sozinho? Eu já fiz sozinho, Sozinho com um instrutor? Não. Sozinho? Sempre tem que estar um guia. Tá. Eu acho assim, já aconteceram mortes porque o brasileiro foi lá, dispensou o guia, de repente pegou uma nevasca ou pegou um momento de frio e ele ficou no meio da montanha e já tiveram casos graves, fatais. Lógico. Mas, de um modo geral, eu diria assim, tem que sempre ter dois guias. Um guia brasileiro ou um guia da maioria do grupo, porque é o único que vai te pôr um dedo no nariz e falar, você desce porque você está com um problema. E um guia local que te ajuda em todas as coisas das variáveis locais, tanto de comida como de língua, que também são variáveis importantes. Então, tendo os dois, eu acho que você está muito seguro. Apesar de você estar em lugares, vamos dizer, onde o ser humano não foi feito para isso, você tem que se preparar para isso, especialmente você tem que se aclimatar. E aí eu dou 3 dicas diferentes de como se aclimatar, que você tem que produzir mais glóbulos vermelhos para poder não sofrer o problema do ar rarefeito. Mas depois que você faz tudo isso, é um enorme prazer. Mas aí você faz essa aclimatação aonde? Você já faz nas montanhas, sabendo quanto você pode subir por dia e quanto você tem que descer um pouco para dormir, depois você sobe mais, desce. Por isso, por exemplo, para ir dos 3.000 aos 5.300 metros de altitude, você pode levar 10 dias. É mais ou menos assim, né? Que ele fica imaginando, eu vou começar a academia hoje, já vou correr 10 quilômetros. Não, não vou. Não. É mais ou menos isso. Então, eu quero subir o Monte Everest, eu tenho que ir me preparando por etapa, é isso? Não, primeiro você tem que se preparar não só na academia, porque é uma ilusão achar que 1 hora, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana te prepara para isso. Você tem que fazer no fim de semana também. Ok. Mas depois que você está preparado fisicamente, se você quiser fazer um pouco de yoga, para um lado mais psicológico também, alguma meditação só para você ficar mais relaxado. Mas depois, quando você está lá, o teu corpo tem que reagir ao ar rarefeito. Então, aqui, por exemplo... Falta ar, é isso? É assim, nos 5.000 metros de altitude, que exatamente aqui é um cume do Diablo Mudo na Cordilheira Hiwashi, você tem o que seria equivalente a 10% de oxigênio em relação ao nível do mar. Tá. Então, o teu corpo está habituado a 20%, que seria o nível do mar. Então, ele tem que preparar mais glóbulos vermelhos para você compensar essa falta. E então, como que faz isso? O corpo reage, mas você tem que dar tempo a ele de fazer isso. Então, aqui também é o cume do Diablo Mudo. Nessa altitude, você já está a 5.500 metros de altitude. Realmente, se você quiser correr, você não corre. Porque Mas falta... dá dor de cabeça, a reação que você tem, que o teu corpo tem, qual é? Tem uma somatória. Na verdade, é assim, você tem que prestar atenção no teu corpo. Se ele se aclimatar normal, você não sente nada. Mas se você começar a ter dor de cabeça, você tomar aspirina, continuar com dor de cabeça, você começa a dormir mal, você passa a ter um pouco de falta de o apetite, você não consegue digerir direito, ou está com frio. Você tem que somar. Se você tiver 2 ou 3 das reações possíveis, vale a pena descer uns 500 metros de altitude, uns 800 metros, descansar, tomar bastante água e aí fazer de novo. O teu corpo vai entendendo isso. Tá, vai se adaptando naturalmente com a montanha, né? E quanto mais escalada você fizer, parece que ele tem um chip que ele lembra que você está fazendo alguma coisa. Memória muscular. Isso. Aí ele reage mais rápido. Tá. Se diz escalada, também treinando embaixo, aqui embaixo. Mas não, eu digo assim, o corpo se adapta mais rápido nas próximas. Ok. Porque ele já vai produzindo os glóbulos vermelhos a mais. Qual foi a sua maior dificuldade
nessa escalada, no trekking, o que você acha mais difícil? Se hoje você ainda acha alguma coisa difícil, porque vai adaptando o corpo, não é? Não, você sempre acha difícil, vamos dizer... Qual foi o seu maior desafio em relação a isso? Eu acho que você tem que se concentrar, porque é diferente de você fazer uma meia maratona, vamos dizer, um triatlon, alguma coisa que você faz 10, 12 horas intensiva, vai para o chuveiro, janta direito no hotel, pega um avião e vai embora no dia seguinte. Aqui você vai andar 6, 8 horas, você chegar numa barraca, a tua higiene... Vai andar 6, 8 horas, até chegar na montanha. Não, até chegar na próxima barraca. Você vai andar 3 semanas, por exemplo, 2 semanas. Tá. Então, assim, no dia seguinte, você chega, está cansado, você vai fazer uma higiene que, dependendo da altitude, não vai ter banho, você vai usar lencinhos, aí você vai dormir no chão. Né? Ou talvez numa pousada, mas você vai estar com frio, então você vai estar com o sleep bag adequado. Mas, assim, cada dia você sai, você acorda e você vai fazer isso de novo. E você vai fazer isso durante 2 semanas. Então, você tem que ter muita concentração e quando você vê que alguém começa a ficar de mau humor, começa a estar irritado, provavelmente ele vai desistir. Agora, dizem que a natureza, né, tem a sua própria personalidade, a montanha tem a sua personalidade, quer dizer, um dia ela está de um jeito, outro dia está de outro. Dá para reconhecer esse clima, se você está sendo bem recebido por ela? Digamos que, vamos dizer, pode ser um lado mais místico, mas na prática, o que mais te afeta é que você está muito ligado à natureza. E aí um dia tem vento, um dia tem neve, um dia tem chuva, um dia tem calor, então assim... Você tem que ir se adaptando não só a tudo isso, mas a própria natureza é muito forte. Então, você pode ter sorte de ficar 2 semanas que dá tudo certo, mas você pode ter que lutar contra vento, contra isso. E qual que é a sensação de quando você atinge realmente lá em cima, o cume, você chega e vê aquela maravilha ali? Qual que é a sensação? Eu acho que isso é uma das sensações vamos dizer, de ter feito, de ter conseguido se preparar durante 10 meses, 12 meses e ter feito um cume, realmente é uma delícia. É um prazer, você vamos dizer, você cresce, você fica com amor próprio maior. E isso autoestima, né? Você conseguiu um desafio a si mesmo, né? Sim. E como a gente também fez isso na empresa, durante 17 anos, todo ano a gente fez alguma coisa de aventura com eles, você pegou pessoas que eventualmente estavam menos preparadas, mais gordinhas, ou que estavam fumando, ou que tinham medo de altura, e você faz um evento com eles, você não faz ideia o que também eles mudam. Eles passam a ter muito mais segurança, eles se sentem muito mais, vamos dizer, donos de aguentar outros desafios. Que bacana, quer dizer que na empresa dele é o seguinte, hein? Nós vamos fazer intervalo. Moçada, vamos fazer um treinamento aí, vamos juntar todo mundo, vamos escalar a montanha, não é? Mas a gente já fez vários. Foi montanha, a gente já alugou veleiros, a gente já entrou em cavernas com cachoeiras ao contrário. Vamos falar sobre isso então. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com Andrea Guasti. Até já. Estamos de volta hoje recebendo o empresário Andrea Guasti e um dos livros também, né, que ele lançou é Uma Outra Aventura, não sei se melhor ou pior, se dá para dar essa qualidade, dizer qual que é melhor, qual que é pior, foi para a Antártica. E a gente estava falando aqui, nós terminamos o outro bloco, olha que linda essa capa, hein? Que coisa mais bonita. De quem que é esse trabalho, hein? Trabalho da capa, de tudo. A editora é Ofícios das Palavras. Nossa, muito bacana. Como é que você fez para conciliar o empresário, né? Conciliar isso, quer dizer, pelo que você falou, você trabalha durante a semana e final de semana você reserva para isso e férias. Mas para ir para a Antártica, por exemplo. Bom, eu acho que, quer dizer, uma lição que saiu de tudo isso, efetivamente, é um pouco do equilíbrio. Quando você faz isso, você consegue neutralizar um pouco toda essa parte de estresse, toda essa parte de vida executiva. Sem dúvida nenhuma, eu acho, pelo menos minha opinião, que as sequelas físicas ou mentais diminuem realmente muito. Você trabalha muito como empresário? Sim, nós temos uma trading daquelas que são 8, 10 horas por dia, é realmente super forte, super forte. Tá. Essa expedição foi muito divertida porque um amigo acabou alugando o Paraty 2
né? Durante 2 anos do Amir Klink. E um pouco a diferença é de que quando a gente faz isso, eu tento mostrar que todo mundo pode fazer o que a gente fez. Realmente é só se preparar que você consegue fazer. E o Amir Klink deu dicas, não? Não, na época a gente saiu com o barco com uma parte da tripulação que era do Amir Klink, mas ele não foi. Né? E nós acabamos fazendo mergulhos a menos 0,8 graus de temperatura. Mas você foi com a sua equipe? Não, aí é que as equipes vão mudando, porque quem escala não veleja. Quem veleja, só você que faz tudo. Aí faz um pouquinho de cada coisa. Mas aqui foram 8 amigos, 9 amigos, 6 dos quais velejadores intensos, né? E dos outros eu fui mais pela experiência de gelo e neve para fazer os passeios que a gente ia fazer na Antártica, apesar de já ter velejado. E foi um grupo super unido. Foi interessante que nós ficamos 3 semanas sem sinal de celular e não acontece nada. Não tem nenhum problema. Foi Olha, ótimo. Muita gente não vai acreditar nisso, viu? Mas deu super certo. Nós tivemos assim passeios, nós escalamos também, nós fomos ver pinguins, tinha focas, baleias. Nós tivemos uma interação com uma baleia onde num determinado momento, a gente começou eu não sei se uivar em baleês para elas, mas no final ela respondeu. Ela levantou a cabeça, com o olho para fora, tem uma foto no livro nesse momento, foi assim super emocionante e realmente ela voltou para nós. E no final, no retorno, nós tivemos, aqui é uma foca, né? Nossa, que linda, que imagem linda. E no retorno nós pegamos o Drake, que é essa passagem entre a península da Antártica e a América do Sul, com uma tempestade muito forte. Nós pegamos ondas de 15 metros. Nossa! E foi muito intenso. Aí foi intenso. Casualmente, vamos dizer, a gente vai revezando, alguns já estavam dormindo, eu estava dormindo do meu revezamento e acabamos caindo todos no chão, né? Então foi assim, foi um momento forte para tentar entender o que a gente tinha que fazer e então essa foi realmente uma bem de aventura, mas teve muito teamwork, teve muito grupo unido e eu coloco também no livro algumas das antigas expedições do começo do século que foram muito difíceis. Que fizeram, quem foi para a Antártica, é isso? Quem foi para a Antártica e que problemas eles tiveram também. Tá, você estudou... Essa é a baleia. Você não tem para mostrar, então nós vamos mostrar no livro. Vamos lá, aqui. Você pegou o olho da baleia, esse é o dá momento fazer? Olha isso. Que a baleia sai para fora e ela canta de volta para nós. E foi realmente muito bonito. Deve ser uma experiência fascinante. Assim, parece que você está fora do mundo, né? Ainda mais você, empresário, que fica 8 horas preso, quer dizer, no seu habitat, de repente você está livre na natureza, com esse contato com o gelo, com a baleia. É uma mudança muito grande, né? É um equilíbrio que precisa ter muito grande. E tem também vamos dizer, um retorno de quando você volta, de tentar entender que o mundo não é do jeito que você quer. Na verdade, você aceita muito mais, você se humilha assim de entender tudo isso. E eu acho que você passa a ser muito mais, a tua vida passa a ser muito mais simples. Mas por quê? O que você encontra nesses lugares, por exemplo, no caso a gente está falando da Antártica, que te muda no seu interior para achar que a gente é tudo muito simples e a gente não tem que se... Quer dizer, mudam valores, não é? A natureza é tão dura, é tão forte que ela é que manda. Não é você que manda. Então, você vai se encaixando e vai se adaptando se você conseguir, né? Então, isso te faz mostrar... Você se adapta a ela, sim, né? Sim, ela absolutamente é ela que ela é dona da história. Então, acho que isso te faz ver que você é muito menor do que você, muitas vezes, acha que você queria ser. Agora, por que você resolveu fazer o livro, né? É uma coisa para guardar? Você quer passar essa experiência para as pessoas? Muitas, quer dizer, que vão vir agora, podem seguir o livro e, quem sabe, fazer o mesmo trajeto. Qual que é a proposta dessa sua série de livros? Tem um pouco dos dois. Na verdade, de um lado, você percebe que tem muita gente que faz aventura, mas não conta, não escreve
escreve aventura. Tá. E tem gente que escreve, olha, que lugar que é esse? mas não Coisa faz mais aventura. linda. Isso é um vulcão, na verdade. Isso daqui é a cratera de um vulcão. Que maravilhoso. Ainda tem alguns lugares que a água fica borbulhando. O barco está dentro, seria no caso dentro da cratera? Nós estamos dentro da cratera na Antártica. Que coisa mais linda. Quanto tempo demora para chegar nessa região? Você tem 3 dias de velejando manhã, tarde e noite e você chega na Península Antártica. Aí você fica... A gente ficou 2 semanas, basicamente, na Península Antártica, aí voltou durante 4 dias. Olha aí, esse momento Isso é um de dia gelo... que nevou de manhã, a gente acordou com o barco todo nevado e nesse dia a gente acabou mergulhando a menos 0,8 graus de temperatura, porque a água salgada congela a 4 graus de temperatura, então a menos 4. Então nós levamos comida para 1 ano, porque a gente poderia ficar bloqueado no gelo até o próximo verão, né? Também tinha bebida, vinho, coisa assim, mas não ia durar 1 ano, com certeza. Mas aí vocês resolveram mergulhar por quê? Não, porque nós treinamos com roupa seca, uma roupa especial. Se você mergulhar numa água dessa, você dura 1 minuto e meio. Tá. Você morre de hipotermia. Mas o mergulho é espetacular porque você vai ver como é que é o fundo do mar, do lado de um naufrágio, tem as fotografias do naufrágio, e você é uma experiência muito diferente. É uma roupa totalmente especial. É uma roupa estanque, onde por dentro você se veste, você se cobre mais. O barco... Esse é o naufrágio que nós mergulhamos. Tá. Para ter uma ideia, normalmente você usa 7 quilos de lastro com roupa normal e nós usamos 17 com essa roupa especial, de tão mais inchada que ela é com vamos dizer, o ar que tem dentro. E a visibilidade embaixo é água, porque a gente mergulha em água limpinha, né? Mas lá é super cristalino, porque lá a água essa baía é uma baía fechada, a água é limpíssima, e até ela estar quase próxima do congelamento, ela é um pouco mais densa. Na verdade, você cansa mais para nadar dentro dela. Para nadar. Tá. E é uma experiência totalmente possível, quer dizer, a gente fica imaginando que não deve ser fácil, né? Tudo bem, você alugou o barco com uma equipe inteira, que é uma coisa cara, mas é uma experiência possível, porque a gente não imagina que qualquer ser humano pode ir para lá e voltar, entendeu? Hoje, por verão, vão como 70 mil pessoas para a Antártica. É mesmo? Por ano. Já estão preparando para ir para Marte, né? Tá ficando uma coisa... Agora, você tem 2 tipos de barcos. Você tem o tipo transatlântico. Isso é a geleira atrás? Não, isso é um iceberg. A gente está passeando no meio dos icebergs. Que fantástico. Que experiência fascinante. Vamos dizer, e você pode ir num cruzeiro grande. Mas os cruzeiros chegam até lá? Chegam os cruzeiros, mas você não pode descer. Aí do cruzeiro você tem que só olhar. Mas se você está num barco pequeno, vamos dizer, um navio pequeno, até 200, 250 passageiros, você vai ter os barcos de borracha e você pode fazer tudo que a gente fez. Ir nas mesmas bases, ver os pinguineiras onde estão os pinguins, você pode experimentar o gelo dos icebergs com uísque, dá para fazer tudo. O que deixou você mais fascinado? Você já sabia mais ou menos o que você ia encontrar, mas quando chega é diferente, não é? Completamente. O que te fascinou mais? De novo, a natureza é tão intensa. Ela grita, é uma coisa que é agressiva até, né? E você está num continente. O continente é maior do que até a Austrália, do que o Brasil, e a espessura média de gelo é de 2,5 km em cima da rocha. Então, o grande problema é que, na medida que tem o aquecimento e derreter a Antártica, ela vai fazer o mar subir. E o volume de gelo que tem na Antártica equivale a 70 metros de nível do mar subindo se um dia derreter toda. E isso, em termos ecológicos, é um impacto muito, muito grande para o planeta inteiro. Mas como que está hoje a situação, quer dizer? A situação é que está derretendo. Tá. Então, eles estão analisando profundamente o impacto, porque, evidentemente, no hemisfério norte, você tem 91% da população mundial morando no hemisfério norte, e o CO2 liberado pelos Estados Unidos, Europa e China é um volume enorme de CO2 comparado com o hemisfério sul. Então, demora mais para todo esse calor chegar, quer dizer, misturar esse calor que tem no norte para o sul. Mas, efetivamente, ele está pouco a pouco chegando. Agora, eu estava olhando aqui, que tipo de comida que vocês levam?
Então, falou para comida para um ano, tá bom, mas que tipo de comida que é? A comida para um ano é uma comida embalada a vácuo, então você pode fazer uma feijoada embalada a vácuo que ela dura um ano. É especial para esse tipo de A parte do vácuo, sim. O que nós comemos é normal, porque em 3 semanas você pode comer, fizemos churrasco, tinha salada, tinha tudo, foi uma comida normal. Que maravilhoso. E o que vocês pensam, né? Quer dizer, agora depois disso, muitas aventuras. Você estava falando que você agora está mexendo com cavalo? Não, a gente sempre fez, vamos dizer, cavalgadas. O meu terceiro livro é um pouco sobre os cavalos, que afinal foram, vamos dizer, o que alavancaram o ser humano em termos de guerras, em termos de deslocamento, é o que fisicamente o ser humano cresceu muito quando ele conseguiu dominar o cavalo, né? E nós fizemos agora um passeio de motocicleta de 9.600 quilômetros de Bangkok até o Quirguistão, passando pelo deserto, passando pelos Himalaias, que também foi muito interessante, mudando tantos povos e tantos hábitos, e provavelmente pode ser um 4º livro aí, mas tem chão. Olha, eu fico imaginando assim, quer dizer, deve ser bom, tantas histórias, não dá para contar aqui, mas tantas histórias que você deve ter para contar com tanta viagem, porque é isso que é vida, né? Mas isso que me ajudou a contrabalançar também um trabalho super intenso aí que não é fácil. A gente está terminando, eu acho que se você pudesse, você ficava só passeando, né? Não. Porque não. Para quem curte realmente fazer esse tipo de aventura, ficar dentro do escritório não dá. Dá. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo isso, tá? Muito obrigado a você. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.